A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Estamos começando hoje a terceira aula da matéria Caráter de Cristo. Eu quero hoje começar essa aula com você dizendo que o Senhor ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos ou desejamos. Eu não sei o que você está passando, mas eu tenho certeza, há uma bênção do Senhor para você. Não importa as suas lutas, não importa a pressão, não importa a dificuldade. Lembre, o Senhor é quem guerreia as suas guerras. É Ele que trabalha na sua vida. Hoje eu quero terminar o capítulo 1. Eu separei justamente essa parte para falar com você e ministrar o seu coração à vida de Deus. Por isso, antes de nós ministrarmos o restante do primeiro capítulo, eu quero que você feche os seus olhos. Vamos orar. Peça para que a luz de Deus, a graça e o favor dele seja multiplicado na sua vida. Senhor, eu quero orar nesse momento, eu quero abençoar cada um dos nossos alunos. Eu quero pedir ao Pai, no nome de Jesus, que o Senhor abençoe, traga luz da revelação, dá entendimento, clareza de propósito nessa hora. Por isso, Espírito de Deus, eu oro nesse momento. Eu declaro que no nome do Senhor Jesus, que o Senhor mesmo possa vir trazer luz, revelação e entendimento ao coração de cada um dos meus irmãos. Por isso nós oramos hoje e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Nós terminamos a segunda aula e hoje começamos a terceira aula. E na segunda aula nós falamos a respeito do caráter, o que é caráter? E nós falamos sobre 3 elementos formadores de caráter. Nós terminamos a aula falando sobre o estilo de vida, falamos sobre a conduta que devemos ter e, por fim, o caráter e os dons. Mas ficou uma parte aí, se você está com a sua apostila, ficou uma parte que eu deixei e foi de propósito, porque eu acho que é muito importante separar um momento para tratarmos a respeito disso. O que é o caráter de Cristo em nós? Lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 3, a palavra de Deus diz: porque Deus é quem opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Olha para cá. Há uma boa vontade de Deus para mim e para você. É Deus que está trabalhando na sua vida. É Deus que está te conduzindo. Talvez você não perceba, talvez você não entenda muitas coisas, mas eu vou te falar uma coisa: o Senhor está nos chamando, Ele nos separou. A Bíblia diz que Ele nos tirou do império das trevas e nos levou para o império da luz, do Filho do seu amor. Pastor, o que significa isso? Vou te falar uma coisa: você não é um qualquer, você é um filho amado, escolhido, separado. Portanto, nós precisamos, a partir desse entendimento, precisamos compreender quais são os processos que o Senhor tem para nos conduzir. Pastor, por que Ele quer me conduzir? Para que você possa dedicar a sua vida à prática de uma vida cristã, da vida cristã. Na verdade, o Senhor, Ele quer te conduzir a desfrutar de uma vida abundante. Pastor, o que seria isso? Eu vou te falar o que não é. Não é uma vida abundante, uma vida cheia de regras. Não é uma vida abundante, uma vida cheia de leis, cheias de normas. Tem muita gente que vive o tempo inteiro preso a tentar fazer tudo certinho, bonitinho, seguindo o padrão. E aí ele não entende o que é a verdadeira vida cristã. Alguém pode me perguntar: pastor, mas então, o que é a vida cristã? A vida cristã é Cristo em você. É Cristo fluindo do seu interior. Uma fonte a jorrar. Às vezes você não compreende, mas eu vou te falar, desde o dia da sua conversão, o Senhor está trabalhando na sua vida. O Senhor, Ele está te conduzindo. É como se você falasse: eu não quero, eu não preciso, mas Ele está falando para você: eu vou te conduzir, eu vou te colocar no trilho. E nesse trilho da dependência, o Espírito Santo foi enviado para que você pudesse experimentar de uma nova vida. É por isso que Ele que vai mudar, é Ele que vai te capacitar, é Ele que vai te conduzir, não é nada forçado. Por quê? Porque é o Espírito Santo dentro de você, num processo de transformação. Nós vamos falar um pouco mais para frente, é a metanoia, é de dentro para fora. Algo vai te capacitar para que você possa viver em Cristo Jesus. Pastor, você está me dizendo que agora Cristo veio habitar dentro da minha vida para que eu possa ter todo o suprimento? É isso mesmo. Ele é a sua vida, Ele é a sua provisão,
Ele é tudo que você precisa. Portanto, não importe as circunstâncias. Olha, hoje eu estava preparando essa aula, e eu senti no meu espírito falar isso para você. Não importe a luta que você esteja passando, acredite, Deus está no controle. Deus está trabalhando para o seu bem. Mas alguém pode falar, pastor, e quando eu não tenho essa revelação? O que vai acontecer? O que pode acontecer? O que pode acontecer é que justamente você pode voltar para a lei. Você pode justamente voltar para um conjunto de regras. E agora você vai viver preso, angustiado, com um monte de barreiras que vai tentar impedir você de viver uma vida plena. Alguém pode falar, pastor, tem algo errado nessas regras? Não, não tem. Porque elas podem até parecer que são boas, piedosas, pode até parecer sincera, mas sabe de uma coisa? É tudo em vão. Naquele dia, quando o fogo vier, e tudo vai ser testado pelo fogo, isso não tem valor diante do Senhor. Alguém pode perguntar, pastor, mas o que Deus então deseja de mim? O que o Senhor espera de mim? Ele espera que Cristo seja o centro da sua vida. Ele espera que Ele seja o primeiro. Ele espera que Ele seja a sua provisão. Alguém pode falar, pastor, mas muitas vezes eu não compreendo isso. Eu vou te falar uma coisa, você não compreende, mas Deus está trabalhando. Deus está te conduzindo, Ele está te levando para o centro da vontade dEle. É Ele em primeiro lugar, é Ele no centro. E uma vez que nós entendemos essa verdade, nós apropriamos do suprimento. Nós nos apropriamos de Cristo. E aí, você pergunta, pastor, o que acontece então? O que acontece a partir desse momento, quando Ele se torna o primeiro na sua vida, a primeira coisa que Ele faz é quebrar o poder do pecado, é te libertar do velho homem. Você passa agora a andar em novidade de vida. Ele passa a ser a sua regeneração, a sua justificação. Agora você é um homem livre, porque agora você é justificado em Cristo Jesus. Agora, a sua dependência não é no que as bolsas vão dizer, não é no que as circunstâncias dizem. Não, agora a sua dependência passa a ser o próprio Espírito. O Espírito de Deus é uma dependência completa. Sabe que o homem que depende do Espírito, o homem que caminha no Espírito, ele é liberto. Ele é liberto das artimanhas do inimigo. Pastor, e o que vai acontecer por fim? Eu vou te falar o que vai acontecer. Eu tenho certeza que isso já começou na sua vida. Você vai passar a depender cada dia mais, todos os dias, olha, um dia após o outro, a depender mais do Espírito. Com essas verdades, nós passamos a aprender que quem dirige e governa as nossas vidas é o próprio Senhor, pelo Espírito. Pastor, como que eu sei disso? Como que eu tenho revelação disso? A partir do momento que você conseguiu separar alma e espírito. Ao fazer a separação de alma e espírito, na verdade, agora você entrou no caminho, no trilho do Senhor. Você agora pode aprender na prática o que é renúncia, a renúncia do eu. E você pode aprender agora na prática, seguir o caminho da cruz. Então, a partir disso aí, nós começamos a perceber que as nossas experiências, elas vão ser todas no Espírito, porque você vai se tornar um homem, uma mulher espiritual. Ao finalizar esse capítulo, então, nós temos entendimento do que é o caráter de Cristo. É Cristo agora transbordando. É Cristo, ele começa a gerar de dentro para fora. Mas alguém pode perguntar, pastor, como é que eu vou compreender isso na minha vida? Qual é o processo dessa formação do caráter de Cristo na minha vida? Você precisa entender qual que é esse processo. Esse processo é a graça de Deus que vai te levar, ou ela vai te capacitar a fazer as coisas certas diante dEle.
Você tem que entender que a todo instante, 24 horas por dia, você tem diante de você a árvore do conhecimento do bem e do mal. E você tem a árvore da vida. Você sempre vai ser levado a tomar uma decisão. Mas sabe por que eu amo a palavra de Deus? Porque o próprio Espírito, Ele nos capacita. O próprio Espírito, Ele nos conduz. À medida que você permite Ele trabalhar, você agora é transformado em um novo homem, numa nova mulher. Alguém pode dizer amém? Oh, meu Deus! Lá em 2 Pedro, capítulo 1, a palavra de Deus diz que nós podemos desenvolver o nosso caráter. Com a ajuda do Senhor, nós podemos desenvolver. Eu quero que você pegue, então, a sua Bíblia. Eu não sei, eu quero pedir para você, sempre que nós formos assistir às aulas, você pegue a sua Bíblia, coloque a sua Bíblia de lado. É muito importante você acompanhar sempre a leitura da Bíblia. Eu gosto muito de ler a Bíblia, porque os nossos exemplos estão ali. Ela é o nosso manual a ser seguido. E lá em 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Deixa eu falar algo para você, para aqui, nós vamos continuar, porque é muito importante nós deixar ressaltar aqui a vida de Deus que é para mim e para você. A primeira coisa é que, uma vez que você tem paz, preste atenção, a graça vai ser multiplicada. Mas pastor, como que ela vai ser multiplicada na minha vida? Pelo conhecimento de Cristo. Sabe que quanto mais você olha para Cristo, quanto mais você percebe Cristo na sua vida, mais alegria, mais favor, mais paz você vai ter. Mas o texto ele não para por aí, porque ele continua. E ele diz: a prática progressiva das graças cristãs e seus resultados, visto como pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas. Tudo o que você precisa está em Cristo Jesus. E ele continua: nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina. Observa que Deus está trabalhando em nós. E aí, olha o que o texto continua: livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associei com a vossa fé a virtude. Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Observe que o texto está dizendo que se essas coisas crescer, aumentar, pastor, que coisas? O amor, a fraternidade, a piedade, isso é o Espírito de Cristo, isso é o Espírito Santo. Se ele cresce em você, você vai ser transformado. Olha o que o texto ainda continua: pois aquele a quem essas coisas não está presente é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Preste bastante atenção. O texto ele começa dizendo que tudo que diz respeito à vida e à piedade. Você já parou para pensar? Nós temos uma só vida. Nós só temos uma vida. Nós só temos uma natureza. Nós podemos agora desfrutarmos das promessas e do poder de Cristo. Alguém pode falar: pastor, por que Deus está fazendo isso? Que processo é esse que Ele quer trabalhar na minha vida? Deixa eu te dizer algo, meu irmão e minha irmã.
A vontade de Deus é que o seu caráter seja aperfeiçoado em Cristo. Em Cristo, que você possa crescer à imagem e semelhança de Cristo. Você precisa todos os dias decidir ser semelhante a Ele. Você precisa permitir que a natureza divina amadureça em você. Esse é o processo de Cristo. Então, uma vez que eu compreendo isso, eu começo o processo. É o processo inicial. Sabe que todos nós nascemos no pecado. Todos nós nascemos na iniquidade. Fomos concebidos no pecado. Salmo 51, versículo 4, a palavra de Deus diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Romanos capítulo 5, versículo 12, a palavra do Senhor diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por quê? Porque todos pecaram. Deixa eu te falar algo. Todos nós herdamos a natureza humana caída, a natureza adâmica. E por causa do pecado, o homem, ele agora passou a andar em desarmonia. Ele não está mais em harmonia com as coisas de Deus. Ele não pode mais desfrutar das coisas de Deus. É por isso que Adão foi tirado do jardim. Ele não podia desfrutar do jardim. Todavia, nós sabemos que o propósito de Deus é nos levar de volta para o seu jardim. Olha que coisa poderosa. A vontade de Deus é nos levar à maturidade espiritual, é nos levar à perfeição. E tudo isso é um processo. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, a palavra do Senhor diz: mas começando aquele que vos chamou, sede vós também santos. Seja santo. Mateus 5, 48, a palavra do Senhor diz: sede-vos perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Portanto, existe um processo. Eu preciso entrar nesse processo. Eu preciso compreender. E aí eu tenho que trazer luz para você. Por quê? Porque há um propósito nesse tratamento. Alguns não percebem. Desde o dia que você converteu, eu quero te dizer, todas as coisas cooperam para o bem da sua vida. Para o bem do Senhor na sua vida. Deus, Ele deseja trazer luz para você. Muitas vezes você não percebe. Mas o Senhor quer trazer luz em todas as áreas. É por isso que agora, seja bem-vindo. Você foi colocado no treinamento, no tratamento de Deus. Então, por mais que as coisas hoje ainda estejam obscurecidas, por mais que você ainda não compreenda, por mais que você ainda luta as suas guerras, eu quero te falar, o Senhor está trabalhando em você, porque Ele te escolheu. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 13, a palavra do Senhor diz: a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará. Por quê? Pelo fogo será descoberto. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então, deixa eu te falar algo aqui do fundo do meu coração. Talvez você não entenda as suas lutas. Talvez você não entenda as pressões. Mas eu vou te dizer, as pressões virão. Elas vêm. E elas vêm não porque o Senhor, Ele está querendo te expor. Não. Na verdade, o Senhor, Ele expõe para que você possa crescer. Ele expõe para que você possa avançar. Alguém pode falar, pastor, eu não compreendo isso. Deixa eu te falar algo no nome de Jesus. O propósito de Deus ao expor você à luz dos seus pecados não é causar vergonha. Não é causar constrangimento. Deixa eu te dizer, esse não é o desejo do Senhor. Na verdade, o que o Senhor espera, e aí é um desafio para nós, o Senhor espera que cada um entenda o processo e rapidamente confesse. Assuma os seus pecados, assuma os seus erros e rapidamente renuncie cada um deles. Mas alguém pode perguntar, para que eu possa fazer isso, o que eu preciso? Eu sempre gosto de dizer, o ímpio não entende essas coisas. É por isso que quando o ímpio vê um homem de Deus, uma mulher de Deus pedindo perdão, ele fica meio que desconcertado. Eles não conseguem compreender, não entendem o que está acontecendo. Porque somente os filhos de Deus é que têm essa postura,
É quando você percebe que a graça de Deus, ela veio. E quando a graça de Deus vem, ela vem justamente te levar a vencer as suas fraquezas. Lá em Gênesis, você vai ver o exemplo mais clássico disso tudo. Lá no capítulo 3, versículo 8, você vai ver que Adão e Eva pecaram. E o texto, vamos ler. É importante a gente ler. Pega mais uma vez a sua Bíblia, Mateus capítulo 3, Gênesis capítulo 3, versículo 8. Ali mostra um exemplo de um homem que se escondeu de Deus. Você tem que entrar na história. Elocubrar um pouquinho. A Bíblia fala que o Senhor, na virada do dia, vinha ter com Adão. Eu imagino que todos os dias o Senhor vinha conversar com Adão, relacionar. E aí, Adão, como é que estão as coisas? O que você está fazendo? Eu fico imaginando Adão dando nome aos animais. Você já parou para viajar? Nós brincamos aqui no Goiás, viajar na maionese. Mas pensa, Adão pega um animal lá e falou, Senhor, esse animal vai chamar cachorro. Eu já tentei fazer a dinâmica. Já parou para pensar qual que seria o nome da espécie cachorro, se não fosse cachorro? Eu acho que seria um negócio muito estranho. Mas essa era a sabedoria que Deus tinha dado para Adão. Mas a palavra de Deus, lá no versículo 8, do capítulo 3 de Gênesis, a palavra do Senhor então diz, e ouviram a voz do Senhor, Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e lhe disse, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, tive medo, porque estava nu e escondi. E disse Deus, quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou. Eu não vou entrar nessa história, quem que é o errado, quem que está errado na história. A primeira coisa que nós precisamos perceber é que em todo instante, quando pecamos, precisamos do Senhor. Precisamos deixar que o Espírito sonde os nossos corações. Precisamos deixar que o Senhor revele quais são as necessidades espirituais. Revele quais são os pecados, para que possamos o quê, pastor? Abandonar. Lá no Salmo 139, no versículo 23, a palavra do Senhor diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Provérbios 21, 2, eu gosto muito, porque a palavra do Senhor diz, todo caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda o coração. Sabe que a palavra revelar significa retirar a tampa, mas a palavra ocultar significa esconder, cobrir. Foi justamente isso que Adão e Eva fizeram. Eles quiseram esconder do Senhor. Eles quiseram cobrir a sua nudez. Preste atenção. Deus deseja retirar a cobertura. Você pode observar. O homem está o tempo inteiro tentando cobrir. O homem está tentando o tempo inteiro esconder. Mas preste atenção. Isso não é o caminho de Cristo. Você vai perceber que na história houve vários personagens de homens e mulheres que você vai ver que o pecado tirou do propósito, impediu de viver uma vida plena. Eu gosto de citar a história de Saul porque começa tão bonita, mas a história de Saul termina de uma forma muito triste. Lá em 1 Samuel, eu não sei se você já leu, mas 1 Samuel, capítulo 9, a palavra do Senhor diz que quando eles pediram um rei em Israel, foram atrás, e lá no capítulo 9, versículo 2 de 1 Samuel, a palavra do Senhor diz, tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço, tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, ele sobressaía a todo o povo. Olha como que é apresentado Saul. A Bíblia fala que ele era mais alto do que todos em Israel. Ele era um homem bonito.
A Bíblia fala e se você ler 1 Samuel, você vai ver a história de Saul, começa muito bem. Mas, lá no capítulo 15, a partir do versículo 23, olha qual que é a descrição agora. Porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e culto a ídolos do lar. Preste atenção em duas palavrinhas: rebelião e obstinação. É gente que é muito dura, é gente que é muito firme. Olha o que o texto continua dizendo: visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Porém, Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Preste bastante atenção. O propósito de Deus é tratar o seu caráter. O propósito de Deus é revelar os seus erros. Pastor, mas como que eu devo agir para com Deus? Corre para Ele. Corre para Ele. Não esconda, não fuja. A rebelião já estava no coração de Saul. Adão, você ao ler a história, você vê claramente. Então, o propósito de Deus é transformar o seu caráter. O propósito de Deus é fazer com que o seu caráter cresça à imagem de Cristo. Então, pastor, como que ele vai fazer isso? Transformando o crente conforme a imagem de Cristo. Pastor, como que eu percebo isso? 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Aqui começa o processo. Transformar o crente à imagem de Cristo. 2 Coríntios 3, 18, então diz: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como por um espelho a glória do Senhor, somos o quê, pastor? Transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito. Pastor, como é que é isso? O Espírito Santo está trabalhando em você, de glória em glória. Todos os dias, quando você para e você olha para Cristo, Cristo agora, ele começa o quê? A transformar. Pastor, o que é isso? Eu falei lá no início da aula. Transformar é a metamorfose. A palavra transformar no grego é metamorfos. Que significa, pastor? Significa mudança completa de formato. Então, pastor, o que vai acontecer comigo? Eu vou te falar o que vai acontecer com você. Quanto mais você segue o Senhor, quanto mais você responde ao Senhor positivamente a esse tratamento, quanto mais você submete ao senhorio de Cristo, mais você vai ser transformado à imagem do Senhor. Sabe que eu amo? Quando eu vim para a Videira, já tem muitos anos, isso foi lá em 2001. Então, eu não cheguei ontem. Já tem muitos anos, eu percebo o tratamento de Deus na minha vida, eu sou muito alegre, sabe por quê? Porque eu sempre submeti a minha liderança, sempre submeti ao processo do Senhor, e eu creio que o Senhor está nos dando graça, todos os dias, para vencermos as nossas lutas. E sabe, eu sempre tive uma postura de mudança, sempre quis servir. E quando eu vim para a Videira, nós tínhamos uma apostila. Não sei se alguém vai lembrar, se você já pegou uma apostila com alguma das apostilas antigas. E na capa da apostila do cursão, que fala justamente essa mudança de vida, havia o processo da largata. Processo de transformar a largata em borboleta. A largata, ela tinha que, então, ela entrava no casulo e depois de alguns dias saía então, uma borboleta. Você pode falar: pastor, o que está acontecendo? Eu vou te falar uma coisa. Você é esse homem lá dos Salmos que nasceu em pecado. Você nasceu na natureza do pecado. Mas houve um dia que ele olhou para você, ele sorriu para você e falou: eu vou mudar a sua vida. Eu vou mudar a história desse homem. Eu vou mudar a história dessa mulher. Ele não vai viver mais ali como largata. Agora eu vou fazer com que ele
ganhe asas. Eu vou fazer com que ele agora brilhe. Eu vou fazer com que agora ele viva em novidade de vida. Eu vou fazer com que ele sonhe. E agora ele vai poder voar. Ele vai poder ir a lugares que ele ainda não foi. Ele vai poder experimentar o que ele ainda não experimentou. Ele vai poder sonhar o que ele ainda não sonhou. Aí você olha para esse momento. Você chega nesse momento. Você pode estar perguntando: pastor, como que você fala um negócio desse? Estou te contando. O Senhor, ele só está no começo do processo na sua vida. É por isso que você ainda não percebe, porque talvez nesses dias você ainda esteja no casulo. Nesses dias você teve que entrar para o casulo. É nessa hora que ele vai começar o quê? Esse processo de transformação. Como? Quando você olha para o Senhor. Aí você vai ver o processo. Ezequiel capítulo 22, versículo 18. Mais uma vez, pega a sua Bíblia. Você vai ver como que Deus vai fazer isso. Se você tiver com a sua apostila aí, estamos na página 15 da sua apostila. E o texto, ele está dizendo que ele, na verdade, agora vai limpar toda a sujeira. Você fala, como assim? Ezequiel 22, 18, a palavra do Senhor diz: filho do homem, a casa de Israel se tornou para mim em escória, sujeira. Todos eles são bronze estanho, e ferro, e chumbo no meio do forno. Observe que você vai sempre perceber essa palavrinha forno na história. Por quê? Porque vai ter que ser testado pelo fogo. Em escórias de prata se tornaram. Portanto, assim diz o Senhor Deus: pois que todos vós vos tornastes em escória. Por isso, eis que eu vos ajuntarei no meio de Jerusalém. Isaías capítulo 1, versículo 22, a palavra do Senhor diz: a tua prata se tornou em escórias, o teu licor se misturou com água, os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Não defendem o direito do órfão e não chegam perante eles a causa das viúvas. Observe que o Senhor está aqui fazendo uma separação. Olha o que ele vai continuar dizendo. Portanto, diz o Senhor dos Exércitos, o poderoso de Israel: tomarei satisfação aos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. Voltarei contra ti a minha mão e purificar-te-ei como uma potassa das tuas escórias e tirarei de ti todo metal impuro. Você pode falar, pastor, o que está acontecendo? Eu vou te dizer o que está acontecendo. O Senhor vai ter que tirar toda a sujeira. Vou te falar uma coisa. Todo processo, querendo ou não, você achando bom ou não, eu tenho que te dizer no nome de Jesus: o Senhor vai te purificar. E o purificar de Deus é tirar toda a sujeira. E não há outro meio dele fazer isso. Pastor, o que ele vai fazer? Ele vai levar você no processo do fogo. Muitas vezes você não vê. Muitas vezes você não entende por que muitas coisas estão acontecendo. Você não entende as pressões. Você não entende que depois da sua conversão, parece que as coisas para você são mais difíceis. Você olha para o vizinho e as coisas acontecem rápidas na vida deles. Mas para você parece que as coisas são um pouco mais demoradas. Parece que você olha para alguém, para um irmão que seja, e você vê e começa a pensar: poxa vida, olha esse irmão, olha o quanto ele é abençoado, olha o quanto o Senhor tem feito na vida dele. E parece que as coisas para mim estão demorando tanto. Por que às vezes para mim é mais difícil arrumar um emprego? Por que para mim é mais difícil acontecer as coisas? Deixa eu te falar uma coisa. Não queira ser Deus nessa história. Eu quero que você entenda que Deus, na verdade, Ele está te chamando para um processo. Esse é o processo de Deus. Então, pastor, o que eu devo fazer? Simplesmente submeta, se renda. Quanto mais rápido você se render, mais rápido o Senhor vai poder trabalhar na sua vida. Mais rápido o Senhor vai te dar resposta, você vai ter a resposta do Senhor. E aí, quando você entende isso, você agora vai ser limpo. Toda escória vai ser arrancada. Pensamentos malignos, pensamentos de engano, de mentira, serão tiradas da sua mente. Você fala, pastor, o que está acontecendo? Você está sendo transformado pelo Senhor, a imagem de Cristo. As pessoas vão começar a olhar para você e vai falar: rapaz, você está diferente.
As pessoas vão olhar para você e vão falar assim: poxa, eu vejo um brilho diferente nos seus olhos. Olha, você não são como os outros, você não fala como os outros, você não age como os outros. Alguém pode perguntar: pastor, por que acontece isso? Eu vou te dizer: isso tudo é o processo de Deus na sua vida. É a purificação. Mas essa purificação, ela vem pela pressão. A pressão é de Deus. É por isso que é comum. Eu vou te dizer, é comum, por experiência própria. É comum você, ao converter, ao nascer de novo, entrar num processo de lutas e pressões. Talvez vai ser um relacionamento, talvez vai ser um emprego, talvez vai ser uma circunstância familiar. Alguém pode perguntar: pastor, por que isso tudo tem que acontecer? Eu vou te dizer por que vai acontecer. Vai acontecer porque agora, o Senhor que te escolheu, Ele mesmo vai te capacitar. Não da sua maneira, não do jeito que você quer, mas é do jeito dEle. Mas Ele para por aí? Não. Ele quer te dar vestiduras finas, limpas. Alguém pode dizer: pastor, o que significa isso? O Senhor tem que limpar também toda a sujeira. Você pode falar: pastor, como é que o Senhor vai limpar essa sujeira? Sabe que antigamente não havia máquina de lavar? E os artesãos, quando eles iam ali separar o algodão e eles iam tecer a lã e fazer ali os tecidos, havia um artesão chamado pisoeiro. Era esse pisoeiro que limpava as fibras do algodão. E ele fazia aquilo para quê? Para retirar as impurezas. Você pode falar: pastor, o que ele fazia, na verdade? Eu vou te contar o que ele fazia. Havia um bastão de madeira, e nesse bastão na ponta havia alguns pregos. E aí ele pegava a lã ali, o algodão, e ele ia colocando aos montes e ia batendo, e ia tirando a sujeira. E batia de novo e tirava a sujeira. Batia de novo e tirava a sujeira. Depois ele vinha e lavava. Para quê? Para que agora o tecido, ele pudesse, o algodão ou o tecido, pudesse estar limpo e ser usado. Alguém pode falar: pastor, o que tem a ver isso comigo? É isso mesmo que você está entendendo. Hoje também, nós estamos sendo limpos pelo Senhor, para que Ele possa nos usar. Pastor, mas por que ele faz isso? Por que ele tem que tirar a sujeira? Sabe por quê? Porque agora habita em você uma nova natureza. Não é a natureza do pecado. Não é a natureza corrupta. O que habita agora é a natureza de Cristo. Portanto, para aquilo que Ele quer fazer, aonde Ele quer te levar, você deve estar limpo. É por isso que cada dia mais as pessoas começam a olhar para você e elas começam a ver mudança. Você está no tratamento, mas Deus está trabalhando. E as pessoas, quando elas olham para você, elas veem Cristo, elas veem uma mudança. Mas alguém pode falar: pastor, e nesse processo fica apenas nisso? O propósito de Deus é apenas isso? É apenas limpar a sujeira? É limpar as minhas vestes? Não. Não para por aí. Na verdade, o processo só está começando, porque, na verdade, Ele quer te levar a produzir frutos. Frutos. Sabe que João capítulo 15, versículo 1, nós estamos na videira. Alguém pode dizer amém? Nós estamos na videira, e lá em João capítulo 15, versículo 1, a palavra do Senhor diz: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Deixa eu te contar algo. Tem um Senhor, um agricultor, que está cuidando da videira dele. E ele diz: todo ramo que estando em mim, não sei se você sabe, você é o ramo. E ele diz: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já está limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Preste atenção. Olha, eu vou te falar uma coisa, que existe um processo na parreira que muitos não conhecem e não sabem. Mas sabe que a árvore da parreira que não dá fruto, ele corta. Mas a árvore da parreira que dá fruto, ele também corta.
Você pode falar, poxa vida, pastor, o que está acontecendo? Que história é essa? Por que você está me contando isso hoje? Deixa eu te falar uma coisa, é porque ele tem que cortar, para que você dê mais fruto. Às vezes você não percebe as circunstâncias, não percebe a poda, não percebe o que ele está tirando. Olha, eu vou te falar mais, não tem jeito. Algumas amizades não podem fazer parte, alguns relacionamentos não podem mais existir. Algumas brincadeiras não podem mais existir. Pastor, então o que Deus faz? Deus poda. Por que Ele poda? Ele poda porque Ele te ama. Ele poda porque Ele quer que você cresça. Ele poda para que você avance. Então, os galhos mortos, eles devem ser cortados. Eles devem ser cortados. Pastor, por que eles devem ser cortados? Porque agora a seiva não chega ali. Cristo não vai naquele lugar. Os galhos que não dão frutos, eles também são cortados. Por quê? Porque as varas que dão fruto, elas precisam ser podadas para que ela possa crescer muito mais forte. É aquilo que eu falei para você lá no início da nossa aula. Você também está crescendo muito mais forte. É por isso que a Bíblia diz que o Senhor, a Bíblia diz que Ele conhece os seus pensamentos. Eu é que sei os pensamentos que tem a vosso respeito, diz o Senhor. Eu fiz questão de colocar isso aqui hoje. Porque, enquanto eu preparava essa aula, Deus falou isso comigo. Você não sabe o porquê de muitas coisas, mas o Senhor quer que você creia nele. Você não sabe o porquê Ele te tirou de muitas situações, muitas oportunidades, muitas propostas que aparentemente eram tão boas. Mas eu vou te falar algo no nome de Jesus. O Senhor está no controle. Ele cuida de você. Ele tem coisas melhores para você. Ele tem pensamentos elevados a seu respeito. Mas alguém pode falar, pastor, para por aí? Não, não para. Nós precisamos então o quê? Sermos vasos. Vasos úteis nas mãos do Senhor. Já parou para pensar nisso? Eu oro todas as manhãs, todos os dias, o tempo inteiro. Eu estou orando ao Senhor e eu pergunto para o Senhor, Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim? Aonde o Senhor quer me levar? O que o Senhor quer fazer comigo? E é interessante porque o Senhor está o tempo inteiro, gerando oportunidade para que eu possa ser útil. Mas você já parou para observar como é feito um vaso? Vou te contar. Alguns ingredientes são muito importantes. A primeira coisa que precisa para você fazer um vaso é uma roda. Lá para o norte, essa roda é chamada de maromba. O que é? Essa roda é onde o oleiro ele coloca o barro e ali agora ele vai começar a moldar o barro até formar o vaso. Mas para por aí? Não. Precisa das mãos do oleiro. Porque o oleiro é quem vai pegar o barro e ele vai tirar da condição que ele está. E agora ele vai começar a moldar o barro. Você pergunta, pastor, e aí? E aí, agora, depois dele ter feito o vaso, e aí você precisa entender. Tem hora que o oleiro, ele segura o barro com muita força. Porque quando ele coloca o barro lá, eu estou te contando isso porque eu já vi o processo. Eu já estive em um ateliê e eu vi um marombeiro produzir um vaso. E quando ele coloca ali no primeiro momento, a mão dele é pesada porque ele precisa encaixar o barro ali naquela roda. E aí ele tem uma mão firme. Mas sabe que quando ele vai finalizando, dando forma para o vaso, a mão dele agora ela é uma mão macia. Ela é leve. A suavidade nas suas mãos. Mas sabe o que é mais interessante ainda? Que além de ter a roda, além de ter o barro, além de ter as mãos do oleiro, por fim, quando esse vaso está formado, ele tem que passar pelo fogo. Ele tem que passar pelo fogo. E esse fogo agora fala da pressão. É por isso que eu quero que você creia no que eu vou te dizer. Mais uma vez, você está nas mãos do Senhor. Muitas vezes você não sabe por que você está nas mãos do Senhor. Mas eu quero te dizer, você está nas mãos do Senhor. Amém? Deus, Ele gera tudo isso para quê, pastor? E eu quero encerrar falando isso com você. Ele gera tudo isso para ampliar a sua capacidade.
Ele quer ampliar a capacidade dos seus filhos. Ele quer ampliar a capacidade daqueles que vão liderar na casa de Deus, naqueles que vão servir a Ele todos os dias. É por isso que Isaías, capítulo 54, versículo 2, a palavra do Senhor diz: amplia o lugar da sua tenda, estendam-se as cortinas da tua habitação, não o impeças, alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas. Eu quero terminar minha aula falando isso aqui para você. Talvez você não está percebendo o que está acontecendo. Mas eu sempre que eu dou essa matéria aqui em Goiânia, e agora pela primeira vez podendo dar aqui para você no seminário, eu sempre brinco e eu falo para os alunos: crescer dói. Você pode falar para você mesmo? Crescer dói. Na verdade, o Senhor está te esticando. Ele está levando você a crescer. Você não percebe todo o processo. Mas sabe que num belo dia, você percebe que você deixou as coisas de menino para trás. Agora, você cresceu. Você pergunta: pastor, o que está acontecendo? Sabe que Paulo fala sobre isso. Quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino. Mas, um belo dia, eu acordei para a vida. Num belo dia, eu escolhi casar. Num belo dia, eu escolhi construir uma família. Você pergunta: e agora? Agora eu percebo as pressões da vida de casado. Agora eu percebo as responsabilidades que eu tenho. Você pode perguntar: pastor, o que tem a ver isso com a matéria? Deixa eu te falar uma coisa. O Senhor está trazendo crescimento espiritual para você. Houve dias, ou talvez ainda você tenha dias na sua vida, tem dias, melhor dizendo, que você olha para um lado, olha para o outro e não vê nada. Você olha para um lado e você fala assim: meu Deus, o que vai acontecer? Você não enxerga nada. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você talvez é como um menino. Ainda está no processo e não está vendo o propósito de tudo isso. Não está vendo o porquê. Mas você pode falar: pastor, o que Deus quer fazer então na minha vida? Qual que é o propósito divino do Senhor em querer tratar com o meu caráter? Eu vou te falar uma coisa. É como eu estou te dizendo. Ele quer alargar você. Pastor, mas por que Deus faz isso? Já estou encerrando a nossa aula. O Senhor quer alargar a sua visão. O Senhor não quer que os seus pés vacilem. Pastor, explica isso. Como é que é isso? Preste atenção. Uma coisa é eu enxergar 1 metro na minha frente. Uma outra coisa é eu conseguir enxergar a 100 metros. Uma coisa é eu andar 10 metros aqui. E aí você fala: mas se eu andar 10 metros aqui, eu não vou desviar. É verdade que se você andar 10 metros numa linha reta, 1 grau que seja, não vai mudar muita coisa o rumo da história. Mas numa reta de 200 quilômetros, faça o teste para você ver. Isso fala de pés que vacilam. Você não vai vacilar nem para a direita, nem para a esquerda. Ele quer que o seu coração seja totalmente dele. Pastor, o que é ter um coração para ele? É um coração guardado. Pastor, mas por que ele faz isso? Por que ele está trabalhando isso na minha vida? Preste bastante atenção, meu irmão e minha irmã. O desejo do Senhor é que você vá além, que você vá mais longe. Ele quer trocar também as suas forças. Alguém pode falar: pastor, por que ele quer trocar a minha força? Por quê? Porque ele sabe que na sua força você não pode ir muito longe. Mas na força dele, meu irmão e minha irmã, você pode todas as coisas, porque você está nele. Agora você é dele, ele habita em você. E agora o que ele deseja? Manifestar através da sua vida. Por fim, ele diz que nós devemos buscá-lo. Buscá-lo. Por que nós devemos buscá-lo intensamente? Eu vou te dizer. Por quê? Porque o Senhor, ele quer te alargar. O Senhor quer te dar visão. Há um processo. Você não entende tudo isso. Você não entende as pressões. Você não entende o calor. Você não entende esses períodos que você está passando. Mas deixa eu te falar, isso não é para sempre. O Senhor não trabalha dessa maneira. A pressão não é também para desviar você do caminho. Não, a pressão é justamente para que você seja formado à imagem. A imagem. Eu quero encerrar então dizendo isso para você.
Ele quer alargar a sua vida para que você ande com Ele, para que você dependa dEle. Pastor, e o que vai acontecer agora na minha vida? O que vai acontecer comigo? Eu vou te dizer, a sua visão vai ser alargada. Hoje eu quero encerrar sendo profeta de Deus na sua vida. Você vai conseguir ver muito mais longe. O que as pessoas estão vendo só agora, você vai ver lá na frente. Sabe por quê? Porque você tem a visão de Cristo. Os seus passos vai te levar a lugares que você nem sonhava em ir. Sabe por quê? Porque agora você está andando nos passos de Cristo. Por isso, você vai muito mais longe. O seu coração será um coração quebrantado. Pastor, o que vai acontecer? Eu vou te falar o que vai acontecer. Um coração quebrantado, ele passa a ser canal. O carnal, ele não consegue viver esse coração quebrantado, mas o homem espiritual, ele passa a ser canal. Pastor, o que vai acontecer com a minha vida? Do seu interior fluirá um rio de águas vivas. As fronteiras serão derrubadas. Pastor, como é que é isso? Eu vou te falar uma coisa. No nome do Senhor Jesus, Ele mesmo vai destruir todas as barreiras, todas as suas lutas, tudo aquilo que está impedindo você de avançar. Ele mesmo vai mudar a sua história. O que mais, pastor? A sua força é agora você aprender a andar na força do Senhor. E na força do Senhor, todas as coisas cooperam para o seu bem. Mas a Bíblia ainda diz que você é habitação. Pastor, o que é essa habitação? Eu vou te falar. Eu comecei a minha aula falando isso para você. O desejo de Deus é ter uma casa. O desejo de Deus é morar em você. O desejo de Deus é te usar. E por fim, Ele quer te dar um ministério. O que vai acontecer com você? Vou te dizer, você vai ter um ministério frutífero. Sabe por que você vai ter um ministério frutífero? Porque você decidiu a ser quebrantado, a ser usado pelo Senhor. Você permitiu que agora Ele seja o primeiro na sua vida. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Até a próxima aula, para a glória dEle. Amém? Deu?